Wealth Shift. Às vezes não é o livro que você lê, é o livro que te lê de volta. Você já sentiu isso? Como se uma página te observasse, como se uma história sussurrasse um segredo que só você entende? No silêncio, onde as palavras cessam, surgem símbolos que pesam mais do que frases inteiras. E nesse silêncio, mora o personagem invisível. Espelhos e labirintos, memórias que não voltam. Você caminha achando que lê uma fábula, mas sem perceber, é a própria fábula que escreve o destino ao seu redor. E se eu te disser que o maior livro que você está vivendo agora não tem páginas, não tem capa e não está nem na maior Amazônia de todas as estantes? Esse audiobook livro se chama Wealth Shift. Cada crise é um capítulo que se fecha. Cada oportunidade, um prólogo que se abre. Os parágrafos são feitos de escolhas, as vírgulas, de pausas que poucos sabem respeitar. E no fundo, esse enredo silencioso e devastador tem um nome: Wealth Shift. A transferência de riqueza que sempre aconteceu, mas que quase ninguém percebe até ser tarde demais. Então, sem delongas, vem no Demi Finance. Não é fazer para ver se vai dar certo. É fazer até dar certo. Porque se você quer ser grande, isso significa que algo dentro de você já é. Pense na última crise. Enquanto muitos perderam tudo, outros, em silêncio, apenas mudaram de posição no tabuleiro. Não correram mais rápido, apenas souberam esperar. Porque no jogo invisível da economia, quem se desespera, entrega. Quem observa, colhe. Esse é o segredo do Wealth Shift. O deslocamento não é só de dinheiro, é de consciência. É quando você percebe que não é sobre o que você ganha, mas sobre você se move. A maioria age no barulho. Poucos entendem o valor do silêncio. É no silêncio que o mercado se revela. É na pausa que a oportunidade se escreve. É no vazio entre o medo e a ganância que a transferência de riqueza acontece. E você? Quando o próximo colapso vier, vai ser espectador assustado ou protagonista silencioso? Não se engane, a cada década o Wealth Shift se repete. Uma nova crise, um novo movimento, um novo palco onde poucos enriquecem e muitos apenas sobrevivem. E os sinais estão aí, como símbolos que você finge não ler. Dívidas crescentes, moedas instáveis, consumo cego, governos tentando controlar narrativas como quem rearruma as páginas de um livro que já está rasgado. Mas o Wealth Shift não pergunta se você está pronto. Ele apenas vira a página. E quando vira, os distraídos ficam para trás. Os atentos se movem para frente. A questão é simples. Vai esperar que escrevam seu destino ou vai assumir a caneta? Porque no fim, Wealth Shift não é apenas sobre transferir dinheiro. É sobre transferir poder. É sobre transferir futuro. E toda vez que você escolhe ignorar, alguém escreve no seu lugar. Então eu te pergunto, quando o silêncio bater, você vai temer? Ou vai escutar? A história já começou, e no fim é isso que sustenta. Às vezes não é o livro que você lê, é o livro que te lê de volta. Você já sentiu isso?
como se uma página te observasse, como se uma história sussurrasse um segredo que só você entende. No silêncio, onde as palavras cessam, surgem símbolos que pesam mais do que frases inteiras. E nesse silêncio, mora o personagem invisível. Espelhos e labirintos, memórias que não voltam. Você caminha achando que lê uma fábula, mas sem perceber, é a própria fábula que escreve o destino ao seu redor. E se eu te disser que o maior livro que você está vivendo agora não tem páginas, não tem capa e não está numa estante? Esse livro se chama Cada crise é um capítulo que se fecha. Cada oportunidade, um prólogo que se abre. Os parágrafos são feitos de escolhas, as vírgulas, de pausas que poucos sabem respeitar. E no fundo, esse enredo silencioso e devastador tem um nome: Wealth Shift. A transferência de riqueza que sempre aconteceu, mas que quase ninguém percebe até ser tarde demais. Pense na última crise. Enquanto muitos perderam tudo, outros, em silêncio, apenas mudaram de posição no tabuleiro. Não correram mais rápido, apenas souberam esperar. Porque no jogo invisível da economia, quem se desespera, entrega. Quem observa, colhe. Esse é o segredo do Wealth Shift. O deslocamento não é só de dinheiro, é de consciência. É quando você percebe que não é sobre o que você ganha, mas sobre você se move. A maioria age no barulho. Poucos entendem o valor do silêncio. É no silêncio que o mercado se revela. É na pausa que a oportunidade se escreve. É no vazio entre o medo e a ganância que a transferência de riqueza acontece. E você? Quando o próximo colapso vier, vai ser espectador assustado ou protagonista silencioso? Não se engane, a cada década o Wealth Shift se repete. Uma nova crise, um novo movimento, um novo palco onde poucos enriquecem e muitos apenas sobrevivem. E os sinais estão aí, como símbolos que você finge não ler. Dívidas crescentes, moedas instáveis, consumo cego, governos tentando controlar narrativas como quem rearruma as páginas de um livro que já está rasgado. Mas o Wealth Shift não pergunta se você está pronto. Ele apenas vira a página. E quando vira, os distraídos ficam para trás. Os atentos se movem para frente. A questão é simples. Vai esperar que escrevam seu destino ou vai assumir a caneta? Porque no fim, Wealth Shift não é apenas sobre transferir dinheiro. É sobre transferir poder. É sobre transferir futuro. E toda vez que você escolhe ignorar, alguém escreve no seu lugar. Então eu te pergunto, quando o silêncio bater, você vai temer? Ou vai escutar? A história já começou, e no fim, é isso que sustenta. Há um código por trás de cada compra que você faz, e ele não foi escrito por você. O sistema financeiro não é só sobre números, é sobre histórias. Histórias que te contaram e que você, sem perceber, começou a viver. Se você acha que investir é só sobre renda fixa ou ações, está pensando pequeno. O jogo real acontece antes da carteira na sua mente. Neste vídeo, você não vai ouvir o mesmo clichê de multiplique seu patrimônio, porque liberdade não se calcula, se desprograma. A pergunta que vai ecoar pelos próximos minutos é: quem escreveu o roteiro do seu dinheiro? Se está pronto para o que vem a seguir, aperte play. Mas lembre-se, depois disso, seu consumo nunca mais será inocente.
Uma falha no sistema que poucos perceberam e menos ainda ousaram explorar. Esse vídeo é para quem desconfia, para quem sente que tem algo errado, mesmo quando tudo parece certo. Não é simplesmente sobre grana, é sobre programação mental. É sobre acordar em um mundo onde quase ninguém quer estar consciente. Esse é o primeiro degrau da trilogia Demi Finance. E a partir daqui, não tem mais volta. Mas antes de achar que você já me entendeu, deixa eu cortar além. Do óbvio, esse canal não é mais um cursinho de finanças, nem um espetáculo de fórmulas mágicas para te vender liberdade em 4 vezes no cartão. Aqui, a proposta é outra, é mais funda, mais incômoda que pedir grana emprestada a 100.000% ao mês. Eu não estou aqui para te prometer que você vai ficar rico. Estou aqui para te mostrar por que você acha que precisa disso. Passei 12 anos mergulhado na bolha do ensino financeiro tradicional. Li manuais, apliquei métodos, ganhei, perdi e me perguntei, é só isso? Enquanto todo mundo fazia caladinhos investimentos com gráficos coloridos, eu vi que o teatro real da consciência financeira estava fora de cena. Foi aí que nasceu essa trilogia do anticonsumismo financeiro consciente. Uma visão baseada na neuroconsciência financeira desprogramada, para você entender como o consumo não começa no bolso, mas na mente. Aqui no canal Demi Finance, você vai encontrar muito mais que dicas. Vai encontrar provocações, vai encontrar rupturas. Vai encontrar a si mesmo pensando como nunca foi autorizado a pensar sobre dinheiro. E não estranhe se no meio de um vídeo é outro sobre finanças e investimentos, eu te apresentar um livro como O Castelo das Sombras, onde, em meio às paisagens sombrias da Gasconha, mistérios ocultos da Gasconha revelam um universo onde riquezas góticas não brilham, elas pesam. Um antigo castelo à beira do rio Garonne abriga memórias soterradas, onde o terror esconde seus próprios demônios atrás de tapeçarias e silêncios. A trama se desenrola entre segredos ancestrais e decisões carregadas de culpa, em corredores onde o tempo hesita. Cada página evoca um eco do que não foi dito, um convite a mergulhar no lado mais obscuro da existência. Uma narrativa que transforma sombras em linguagem, ou um mergulho em noite de revelações, mistérios góticos, riquezas ocultas e demônios emocionais. Entre as sombras da universidade e os corredores silenciosos do destino, surge uma trilogia literária que queima lento, como uma vela em castiçais antigos. Noite de revelações, encontrando a vida nas estalagens da alma. Não é apenas uma narrativa, é um ritual. É o desvelar de segredos ancestrais enterrados em nossas próprias almas. Aqui, o romance gótico universitário revela seus próprios demônios, e também suas riquezas, não em moedas, mas em epifanias emocionais, em encontros cósmicos entre almas destinadas. Numa atmosfera que lembra os últimos acordes sombrios de Ozzy Osbourne em seu trono final, esta obra presta homenagem não só ao príncipe das trevas do rock, mas ao fim de uma era e ao nascimento de uma nova jornada literária. Assim como Ozzy se despediu com majestade e mistério, Jones e Kira se erguem como guardiões de algo maior que o próprio tempo, o amor cósmico que precisa sobreviver ao colapso das estrelas. Prepare-se. O que começa como uma leitura se transforma em um espelho. E o espelho, neste livro, não devolve seu reflexo. Ele devolve quem você teme ser, ou quem você nasceu para se tornar. Noite de revelações espera por você, ou ainda uma jornada por tempo imbatível. Desvendando os segredos da produtividade suprema, aprofunda-se no impacto do tempo como um recurso estratégico para transformar realidades.
Em contraste aos elementos de mistério e introspecção de mistérios ocultos da Gasconha, este segundo título foca na clareza, no foco e na ação deliberada. A jornada aqui é interna, mas prática. O leitor é guiado por técnicas, escolhas conscientes e uma reconfiguração da rotina para atingir níveis excepcionais de realização. É uma obra que não apenas ensina a fazer mais em menos tempo, mas que revela como o tempo pode ser moldado a favor de uma vida mais plena, produtiva e intencional. E também como em Risos Monetizados, Desventuras em um Universo pra lá das Verdinhas. Não é só um livro. É o início de um teatro desmutado e histórias insanas onde a piada tem mais valor que o próprio dinheiro. Sente-se, respire. Agora imagine Ozzy em seu trono final, fazendo sua última reverência ao caos e à glória. É exatamente nesse espírito que a jornada começa. Um universo onde o riso desarma sistemas, o sarcasmo substitui manuais financeiros e o absurdo escancara verdades que você finge não ver. Neste primeiro volume, mergulhe em uma cidade onde o humor é arma, escudo e moeda, e cada capítulo é uma rebelião camuflada por gargalhadas. O Clube do Palhaço desafia a lógica monetária com estilo, enquanto o metrô vira palco de conexões inesperadas e a comédia se torna estratégia de sobrevivência. Em homenagem ao mestre Ozzy Osbourne, o príncipe das trevas que nos ensinou que a autenticidade é a forma mais nobre de rebeldia, esta trilogia é a marcha dos excêntricos, porque no fim, rir do sistema é o primeiro passo para escapar dele. E também em SustentaCast, Monetizador Impactante. O leitor ávido pode observar que, em Mistérios Ocultos da Gasconha, conduz o leitor por uma jornada envolvente entre sombras do passado e dilemas morais que atravessam gerações. Ambientado em um castelo enigmático às margens do Garonne, o romance gótico revela como segredos antigos podem ecoar no presente, exigindo escolhas que transformam vidas. A atmosfera densa e os conflitos humanos que movem a trama se conectam ao espírito do SustentaCast, que propõe não apenas contar histórias, mas também inspirar ações com propósito. Esta leitura é uma reflexão sobre como o passado, quando iluminado com consciência, pode guiar caminhos mais sustentáveis, dentro e fora da literatura. E em Navegando nas Marés Financeiras, homenageia o rei das finanças góticas, sentado em um trono sombrio, reminiscente da despedida silenciosa de Ozzy Osbourne. Um homem observa o colapso de um império invisível, o império mental. Essa trilogia não é apenas uma série de livros, é um ritual de desprogramação. Entre fragmentos de memória e algoritmos disfarçados de livre-arbítrio, surgem 3 chaves esquecidas: a neurofinança desprogramada, a libertação do consumo como identidade e uma reengenharia profunda dos hábitos que moldam o eu. Navegando nas marés financeiras, não se trata de ficar rico, trata-se de não se afogar. Um manual silencioso para quem desconfia que a verdadeira prisão não está nos boletos, mas na crença de que você nasceu para pagar. Uma ode àqueles que perceberam que a maré não sobe só no banco, mas dentro da cabeça, e ousaram remar para o outro lado. E como Ozzy, que mesmo em sua despedida soa como trovão em catedrais abandonadas, essa trilogia também se despede de um sistema, mas não em silêncio. Ela deixa um ruído, um eco, um sussurro para quem ainda ouve. O jogo não era sobre dinheiro, era sobre controle. O Códice das Paixões no Castelo Assombrado, uma busca gótica pelo passado, um enigma para o presente. Entre corredores empoeirados e estantes silenciosas, uma historiadora se depara com um códice ancestral que emana uma presença inquietante. À medida que os segredos do livro são revelados, antigas sociedades, paixões ocultas e forças sobrenaturais começam a emergir das sombras.
O castelo que abriga esses mistérios parece pulsar com memórias de um passado inacabado. Nesse cenário gótico, o amor e o desconhecido entrelaçam-se como fios de um destino inescapável. O que começa como uma pesquisa acadêmica transforma-se em uma jornada perigosa entre o real e o oculto. E tantos outros que vão ser apresentados de forma viva, sem enrolação, sem blá 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 de palco. A cada vídeo, você será chamado a pensar, duvidar, rasgar contratos mentais. Porque dinheiro aqui não é fim, nem meio é reflexo. Lucro é mental, liberdade é sabotagem, e se não constrói consciência, é só consumo fantasiado de desejo. Seja bem-vindo ao movimento dos que não querem comprar mais promessas, só querem ver claro e viver com propósito. Então, se isso ressoou em você, inscreva-se, ative os alertas e prepare-se. Porque esse canal não vai te dar descanso, vai te dar consciência. E isso muda tudo. Ah, e como isso não tem mais volta, neurodesprogramação de vieses é brutal. A ideia desta trilogia é mais do que uma coleção, é uma bomba contra o sistema, no melhor dos sentidos. Essa trilogia que nasceu não é só, mas um enfeite para a estante de livros, mas um protocolo mental. Isso transcende a autoajuda financeira. É quase um manual de libertação neural com comportamentais e tecnológicas. Dá para virar até um movimento Pandemic Finance. O que você acha? Deixe sua cintura opinião aqui nos comentários. Você acha que escolheu o que veste, o que come, o que assiste? Acha mesmo que aquele celular no seu bolso foi uma decisão sua? Você não tem liberdade. Você tem um catálogo de opções controladas. O nome disso não é livre-arbítrio, é simulação de liberdade. Você foi programado para consumir, não para pensar. A Matrix do consumo é mais eficiente que qualquer ditadura. Ela não obriga, ela seduz. Ela te distrai com cupons, te cega com cashback e te embala em embalagens premium. Enquanto você trabalha mais, para comprar mais, para postar mais, para se sentir menos vazio. Mas e se eu te dissesse que existe uma rachadura nesse código? Essa trilogia existe porque eu cansei. Cansei de assistir vídeo atrás de vídeo, livro atrás de livro, e ver sempre a mesma fórmula reciclada. Planilhas bonitinhas, metas irreais e um monte de frase feita como se fosse solução mágica. Mas a realidade não cabe numa planilha, muito menos quando o boleto chega antes do salário. Eu não tenho diploma, tenho cicatriz. Não vim da FGV nem do mercado financeiro. Vim do improviso, da tentativa e erro, do ou aprende ou afunda. E cada cicatriz minha conta uma história que esses cursos nunca ensinaram. Porque eu já estive preso, mentalmente, emocionalmente, financeiramente. E o pior é que eu nem sabia disso. Era como se eu estivesse vivendo dentro de uma gaiola de ouro, decorada com metas, frases motivacionais e boletos parcelados. Foi quando percebi: o conteúdo financeiro que mais bomba por aí não liberta ninguém. Ele só ensina a ser um prisioneiro mais produtivo. Eles não querem que você quebre o jogo, querem que você jogue melhor. Mas eu nunca quis jogar melhor. Eu quis entender o jogo. E depois, quebrar as regras. Essa trilogia nasceu dessa fúria calma, dessa urgência silenciosa de mostrar que tem outro caminho. Um caminho antissistema, mas funcional, sem depender de guru, sem cultuar bilionário e sem prometer riqueza fácil. Aqui o que você vai encontrar é código roubado da Matrix.
é a estratégia de guerrilha econômica, é reprogramação mental com propósito. Não é coaching, não é autoajuda com fundo musical, é sobrevivência com consciência. Essa trilogia existe porque eu queria ter ouvido isso antes, e agora você vai poder ler e até ouvir. Se a Matrix do consumo é real, a única saída é reprogramar o próprio cérebro. Foi assim que nasceu o livro 1, Reset Financeiro Neural. Não é uma cartilha de como economizar café ou fazer planilha em Excel. É um manual clandestino de desprogramação. Porque a prisão não é sua conta bancária, é a forma como você enxerga dinheiro. Eu criei os protocolos NV para isso. Não são fórmulas mágicas, são bisturis mentais. NV.1 Diagnóstico de vieses. O primeiro golpe no parasita que vive dentro da sua cabeça. Você não pensa, você apenas repete narrativas que herdou. Do seu pai, da escola, da TV, do banco, dos gurus do milhão no YouTube. Esse protocolo é para expor esses vícios, como um espelho, que você sempre evitou encarar. NV2 Reset de ancoragem. Sabe aquele número que você acha que precisa para ser feliz? 10 mil, 50 mil, 1 milhão? Isso não é seu, é um número plantado por alguém que te vendeu a fantasia da escassez. Esse reset te faz perguntar pela primeira vez: qual é o meu real custo de liberdade? Eu não aprendi isso com diploma. Aprendi com rejeição, frustração e conta negativa no domingo à noite. As cicatrizes me deram mais autoridade do que qualquer MBA. Enquanto os educadores falavam em jargões, eu só queria saber como parar de sangrar sem parecer um perdedor. Foi aí que percebi: quase todo conteúdo financeiro é domesticado. Engomado, padronizado, criado para ser aceito, e não para funcionar na selva real. Eu precisava criar algo antissistema, mas funcional. Algo que você pudesse usar mesmo sem entender de economia, mesmo se tivesse sido ensinado a odiar números. Por isso, o Reset Financeiro Neural não é um livro apenas, é um espelho, uma chave e uma rebelião silenciosa. E se você leu até o fim, sabe, a mente, uma vez expandida, nunca volta ao mesmo tamanho. Se a Matrix do consumo é um feitiço, precisamos de rituais para quebrá-lo. E não estou falando de cortar o cartão de crédito e virar monge. Estou falando de hackear o desejo, de criar novos comandos que substituam os antigos. No livro 2, você aprende a praticar o anticonsumismo de alta performance. Não é sobre economizar, é sobre reconquistar o domínio sobre sua mente. NV.5 Microjejuns são pequenas interrupções no ciclo automático de consumo. Como, por exemplo, um dia por semana sem redes sociais, uma semana sem comprar absolutamente nada além do básico. Você não imagina o quanto isso limpa sua mente e revela suas verdadeiras compulsões. Quando você para de reagir automaticamente, você começa a escolher conscientemente. NV7 Detox dopamínico. Sem música, sem celular, sem açúcar, sem distrações rápidas. É brutal, mas é como limpar o cache mental de décadas. Você começa a perceber que muito do que achava prazer era só anestesia. Diário emocional. Esse é o oráculo do guerreiro desprogramado. Você anota ali quando sentiu vontade de comprar. Por quê? E o que estava sentindo? Medo, tédio, solidão? Você vai se surpreender. A maioria dos gastos não tem nada a ver com necessidade, e tudo a ver com emoção.
Consumimos para fugir de nós mesmos. Agora, escuta isso. Gamificação do desapego. Você ganha moedas de liberdade cada vez que diz não a uma tentação. Sobe um nível de autocontrole. Doa, desapega, organiza. Essas moedas não compram status, compram poder interior. Cada uma te aproxima da sua versão mais indomável. Esse livro não é para gastar menos, é para desligar os cabos do controle remoto da sua alma. E reconectar com o que é real, com o que importa, com o que é seu, e não imposto. Para que você entenda sobre os protocolos de desprogramação que focam em ações práticas, você talvez se pergunte: a saída? Sim! E isso foi criado para reescrever seu paradigma mental. E isso começa com 1. NV5. Microjejuns. Passe um fim de semana sem compras online. Anote cada impulso. Você vai descobrir que 80% deles vem de tédio ou ansiedade, não necessidade real. 1. NV7. Detox dopamínico. Limpeza dos estímulos que viciam seu cérebro. Sem compras por impulso, sem açúcar. O resultado? Sua mente clareia e você volta a ter controle. 3. Diário emocional. Antes de comprar, pergunte: estou gastando por vontade ou por fuga? Anote. Em uma semana, você identifica seus gatilhos. Você já viu o futuro, mas ele estava disfarçado de medo. Medo de ficar pobre, medo de errar, medo de parecer ridículo. O sistema instalou alarmes mentais para te manter no presente tóxico, sem permitir que você visualize um presente alternativo. No livro 3 da trilogia, você não estuda finanças. Você instala tecnologias mentais de liberdade. Ferramentas invisíveis, atualizações simbólicas, novos filtros de realidade. O primeiro é o espelho do futuro, um exercício de identidade reversa. Você para de se perguntar: o que eu posso fazer com o que tenho? E começa a se perguntar: quem eu preciso me tornar para ter o que quero? Essa inversão ativa zonas dormentes do seu cérebro. Ela liga caminhos de ação que estavam desativados por traumas financeiros herdados. Depois você instala a realidade aumentada simbólica. Não é tecnologia de tela, é tecnologia de significados. Você aprende a ver sinais do sistema nos lugares onde outros só veem boletos. Um banco deixa de ser só um prédio e vira um centro de hipnose legalizada. Uma promoção deixa de ser um desconto e vira uma armadilha semântica. Essa nova percepção altera sua rotina, mas não com regras. Com reengenharia comportamental. Você não luta contra seus impulsos. Você reconstrói o palco onde os impulsos atuavam. Você muda de script. Você sai do papel de vítima e reescreve o personagem principal. Essas são tecnologias mentais e estão no livro 3 da trilogia Demi Finance. Não vendem nos buscadores de pesquisas, não passam na TV, e nem todo mundo está pronto para instalá-las. Mas se você chegou até aqui, talvez você esteja. Antes que você se engane, ou pior, antes que alguém tente rotular isso aqui como mais do mesmo, eu preciso deixar algo claro. Isso não é coaching. Não tem palminha, nem palco, nem PowerPoint com frases do Tony Robbins. Também não é fórmula mágica. Não existe milagre do Pix em 7 dias por aqui. Isso aqui também não é autoajuda enlatada. Não é um acredite no seu potencial embalado para consumo rápido. Esse projeto é uma arma de desprogramação. Se você esperava consolo, vai encontrar confronto.
Se buscava atalhos, vai descobrir mapas e terreno acidentado. A trilogia Demi Finance não está aqui para te motivar, está aqui para te libertar mesmo que você não goste do que vai encontrar do outro lado. Porque a verdade liberta, sim, mas antes ela quebra. Esse conteúdo não te trata como cliente, te trata como agente infiltrado. Você não vai sair desse vídeo sentindo-se melhor, vai sair vendo melhor. E uma vez que se vê, não tem mais como desver. 3. Diário emocional. Antes de comprar, pergunte: estou gastando por vontade ou por fuga? Anote. Em uma semana, você identifica seus gatilhos. Você já viu o futuro, mas ele estava disfarçado de medo. Medo de ficar pobre, medo de errar, medo de parecer ridículo. O sistema instalou alarmes mentais para te manter no presente tóxico, sem permitir que você visualize um presente alternativo. No livro 3 da trilogia, você não estuda finanças. Você instala tecnologias mentais de liberdade. Ferramentas invisíveis, atualizações simbólicas, novos filtros de realidade. O primeiro é o espelho do futuro, um exercício de identidade reversa. Você para de se perguntar: o que eu posso fazer com o que tenho? E começa a se perguntar: quem eu preciso me tornar para ter o que quero? Essa inversão ativa zonas dormentes do seu cérebro. Ela liga caminhos de ação que estavam desativados por traumas financeiros herdados. Depois você instala a realidade aumentada simbólica. Não é tecnologia de tela, é tecnologia de significados. Você aprende a ver sinais do sistema nos lugares onde outros só veem boletos. Um banco deixa de ser só um prédio e vira um centro de hipnose legalizada. Uma promoção deixa de ser um desconto e vira uma armadilha semântica. Essa nova percepção altera sua rotina, mas não com regras. Com reengenharia comportamental. Você não luta contra seus impulsos. Você reconstrói o palco onde os impulsos atuavam. Você sai do papel de vítima e reescreve o personagem principal. Essas são tecnologias mentais e estão no livro 3 da trilogia Demi Finance. Não vendem nos buscadores de pesquisas, não passam na TV, e nem todo mundo está pronto para instalá-las. Mas se você chegou até aqui, talvez você esteja. Antes que você se engane, ou pior, antes que alguém tente rotular isso aqui como mais do mesmo, eu preciso deixar algo claro. Isso não é coaching. Não tem palminha, nem palco, nem PowerPoint com frases do Tony Robbins. Também não é fórmula mágica. Não existe milagre do Pix aqui. Isso aqui também não é autoajuda enlatada. Não é um acredite no seu potencial embalado para consumo rápido. Esse projeto é uma arma. Se buscava atalhos, vai descobrir mapas e terreno acidentado. A trilogia Demi Finance não está aqui para te motivar. Está aqui para te libertar mesmo que você não goste do que vai encontrar do outro lado. Porque a verdade liberta, sim, mas antes ela quebra. Você não vai sair desse vídeo sentindo-se melhor, vai sair vendo melhor. Você chegou até aqui? Isso já te coloca à frente de 99% das pessoas. Mas não confunda curiosidade com despertar, você ainda está na beira do abismo, o salto é seu. Ninguém vai te salvar, ninguém vai te libertar, ninguém vai te ensinar nada que te torne realmente perigoso. Porque o sistema não teme seu fracasso, ele teme sua teimosia. Você não precisa comprar nada, mas você precisa despertar.
Despertar dói, despertar isola, despertar desliga o ruído e deixa só você e a verdade nua. Leia o livro, mas leia com raiva, com dúvida, com liberdade. Não aceite nada como verdade absoluta, nem o que eu disse aqui. Questione tudo, inclusive a si mesmo. Esse vídeo é só o começo. Existem protocolos, estratégias, rachaduras no código. Se quiser continuar a travessia, se quiser se preparar para o caos que vem, se quiser reaprender a pensar com suas próprias sinapses, então se inscreva, mas não como quem entra num clube, como quem entra numa guerra invisível. A cada vídeo, a cada leitura, a cada ruptura, você vai sentir o sistema resistindo. É assim que você sabe que está no caminho certo. Isso não é motivação, é preparação. E lembre, você não está sozinho, mas você precisa agir como se estivesse, porque no fim, é só você contra o que te domestica. O mundo está atravessando um movimento silencioso, mas devastador. Chamamos esse movimento de Wealth Shift, a maior transferência de riqueza da era moderna. Ele não é apenas econômico, é cultural, psicológico e social. Acontece diante de nós, enquanto muitos ainda não perceberam. Hoje vou revelar por que esse fenômeno pode mudar sua vida para sempre. Wealth Shift não é apenas sobre dinheiro trocando de mãos. É sobre consciência financeira, sobre quem está acordado e quem permanece hipnotizado. Estamos diante de um jogo em que poucos dominam as regras. E a maioria, infelizmente, segue presa na lógica da escassez. A pergunta é, de que lado você estará? Nos últimos anos, assistimos à inflação global corroer o poder de compra. Enquanto alguns perderam tudo, outros se reposicionaram e cresceram. Esse contraste não é acaso, mas consequência de escolhas conscientes. O Wealth Shift expõe os que reagem com medo e recompensa, os que agem com estratégia. É o xadrez da economia em tempo real. Para entender o Wealth Shift, precisamos voltar às bases. A economia é cíclica, mas o comportamento humano é previsível. Muitos vendem no desespero e compram no entusiasmo. Esse é o erro fatal que transfere riqueza de muitos para poucos. E é aqui que nasce a neuroconsciência financeira desprogramada. Encontre isto em Navegando nas Marés Financeiras, Maximizando as Finanças em Tempos Incertos, onde você descobrirá ainda mais em águas profundas sobre neuroconsciência financeira desprogramada, que significa quebrar padrões mentais. É reprogramar a forma como você enxerga consumo, risco e oportunidade. Enquanto o mercado manipula emoções, você escolhe não ser manipulado. O Wealth Shift premia quem se liberta desse condicionamento e pune os que continuam reféns do medo e da ganância. No Brasil, essa dinâmica ficou evidente. Investidores amadores venderam ações e fundos imobiliários em baixa. Outros correram para a poupança, acreditando ser mais seguro. No mesmo período, uma minoria comprava ativos desvalorizados. Essa minoria será a vencedora quando o ciclo se inverter. Nos Estados Unidos, vimos algo semelhante com os títulos de longo prazo. Juros altos assustaram investidores impacientes. Eles liquidaram posições sem perceber que o pânico era temporário. Enquanto isso, fundos sofisticados acumulavam discretamente. O jogo é sempre o mesmo. Medo vende barato, visão compra barato. A questão não é se o Wealth Shift está acontecendo. Ele já começou e vai se intensificar até 2027. O que define o joio do trigo é preparo mental, não sorte. Educação financeira disruptiva é a chave para atravessar a tempestade de incertezas.
Mas não é a educação tradicional que nos passaram de geração em gerações por meio do palco orquestrado, onde os mesmos figurantes repetem as mesmas falas. É uma nova forma de pensar além do óbvio. Essa nova forma de pensar chama-se anticonsumismo consciente. Não significa rejeitar o consumo, mas ressignificá-lo. Significa não se deixar capturar pelo marketing que cria desejos falsos. Quem gasta menos em ilusões, acumula mais para oportunidades reais. O Wealth Shift premia a disciplina camuflada de simplicidade. Imagine o contraste: um investidor liquidando ativos com medo, enquanto o outro, no mesmo instante, compra os mesmos ativos com calma. Ambos tomaram decisões no mesmo mercado. Mas o resultado será radicalmente oposto em alguns anos. Essa é a essência prática do Wealth Shift. Você já parou para pensar se hoje está vendendo sua liberdade futura por medo momentâneo? O poder do Wealth Shift está no efeito multiplicador. Quem compra em baixa não apenas preserva a riqueza, ele também amplia sua capacidade de crescimento quando o ciclo vira. Esse efeito é invisível no curto prazo, mas devastador no longo prazo. O paradoxo é cruel. A maioria transfere riqueza sem saber. Acreditam estar se protegendo, mas estão apenas se sabotando. Os que entendem o processo são vistos como frios ou insensíveis. Na verdade, são apenas conscientes do jogo. Eles sabem que emoção e dinheiro nunca se misturam. Esse processo tem sido estudado globalmente. O Behavior Gap, ou gap de comportamento, prova isso. Investidores comuns têm retornos muito menores que os ativos. Por quê? Porque compram na alta e vendem na baixa. O Wealth Shift é, em essência, esse gap elevado à máxima potência. Quando olhamos para o Brasil de 2025, o cenário é ainda mais crítico. Endividamento público crescente, instabilidade fiscal, moeda frágil. O ambiente perfeito para intensificar transferências de riqueza. Os desatentos se perderão entre inflação e juros. Os atentos usarão essa mesma tempestade como motor de crescimento. E não pense que isso é restrito a economistas e investidores profissionais. A lógica é válida também para o cidadão comum. Quem entende o jogo do consumo já está em vantagem. Quem reduz dívida e evita status supérfluos se fortalece. Esse é o anticonsumismo consciente em prática. A mídia não fala do Wealth Shift da forma correta. Preferem manchetes alarmistas para prender sua atenção, mas raramente explicam como o medo gera oportunidades ocultas. Esse silêncio estratégico alimenta o ciclo. Quanto mais medo coletivo, mais concentração de riqueza. Wealth Shift não é teoria distante. É um processo já em andamento na sua vida. O preço da comida, da energia e da moeda refletem isso. Seus hábitos de consumo determinam seu papel no tabuleiro. Você joga ou é jogado? A chave é reposicionar sua mentalidade. Não se trata de prever o futuro com precisão. Trata-se de estar preparado para qualquer cenário. Diversificação, disciplina e paciência são seus escudos. O Wealth Shift favorece quem pensa como guardião, não como apostador. Em cada crise há um campo fértil escondido. Os que choram veem apenas destruição. Os que analisam veem sementes plantadas na terra fértil. Wealth Shift é esse campo invisível a olho nu, mas visível a quem treina a percepção. E se, ao invés de temer a próxima crise, você a desejasse? Esse é o ponto. Crises são a engrenagem do Wealth Shift. São momentos de redistribuição disfarçada de colapso. Os desatentos chamam de tragédia. Os preparados chamam de oportunidade. A diferença está na lente com que você observa. Nos próximos meses, juros, inflação e política fiscal serão manchetes diárias.
Muitos irão reagir de forma automática e emocional. Outros se manterão serenos, seguindo seus planos, e o resultado será novamente uma transferência. O Wealth Shift não pede licença, ele apenas acontece. Mas o que define de fato se você ganha ou perde nesse processo? Não é a sorte, não é a renda inicial, é a forma como você reage à volatilidade. É sua capacidade de manter disciplina quando todos perdem a calma. Essa é a diferença entre ser vítima e ser protagonista. Muitos acreditam que acumular riqueza exige genialidade, mas a genialidade não está em prever, está em resistir. Resistir ao medo coletivo, resistir ao apelo do consumo imediato, resistir à pressão de se mover com a manada. Wealth Shift também acontece em pequenas decisões diárias. Trocar um desejo momentâneo por um investimento consistente. Optar por simplicidade ao invés de aparência vazia. Esses pequenos movimentos somam-se no longo prazo e definem quem acumula e quem dissipa. A disciplina é invisível até o momento da virada. Quando os ciclos se invertem, ela brilha com força. O investidor paciente parece visionário, mas na verdade foi apenas fiel ao processo. É aqui que a neuroconsciência financeira ganha poder. Ao desprogramar padrões mentais herdados, você enxerga o invisível. O consumo deixa de ser válvula de escape e passa a ser escolha estratégica. Essa é a base da liberdade real. O Wealth Shift é inevitável, mas seu papel nele é opcional. Você pode ser o que perde riqueza sem perceber, ou pode ser o que ganha riqueza justamente nesses momentos. A escolha não é feita no caos, mas antes dele, na clareza de visão construída no silêncio. Muitos acreditam que investir é sobre matemática avançada, mas no fundo é sobre psicologia e comportamento. Quem não domina suas emoções transfere riqueza. Quem domina cria patrimônio mesmo em crises. Essa é a face oculta do Wealth Shift. Imagine a diferença entre vender no fundo e comprar no topo. Esse erro destrói décadas de esforço em poucos meses. E ele acontece todos os anos, em todos os mercados. É a prova viva do Behavior Gap em ação. É a transferência que ninguém admite, mas todos vivem. Enquanto uns choram pela queda dos ativos, outros sorriem por verem preços mais acessíveis. Essa dualidade é eterna na história dos mercados e continuará a ser assim em 2025. O Wealth Shift não tem piedade de distraídos. Esse ciclo se repete como um padrão histórico. Crises, quedas, pânico e liquidação. Depois, retomada, crescimento e euforia. Quem comprou no desespero, lucra na euforia. Quem vendeu no desespero, lamenta por anos. O curioso é que o acesso à informação nunca foi tão grande. Mesmo assim, a maioria ainda cai nas mesmas armadilhas. Não falta dado, falta filtro. Não falta notícia, falta consciência. Wealth Shift é menos sobre saber, mais sobre entender. Quem domina a paciência domina o ciclo. Não reage no curto prazo, age no longo. Esse é o investidor invisível aos olhos da massa, mas visível nos resultados acumulados em décadas. Ele não transfere riqueza, ele recebe. Você já refletiu que talvez o inimigo não seja o mercado, mas sua própria pressa? A pressa é o maior imposto invisível do século XXI. Ela rouba tempo, foco e tranquilidade. É a causa de más decisões financeiras. A cada venda precipitada, a cada compra emocional, mais um pedaço de riqueza é transferido. O Wealth Shift pune pressa, mas recompensa paciência. É quase como uma lei natural, imutável. Quem observa ciclos longos sempre vence. Quem vive apenas do agora sempre perde.
Essa é a matemática da consciência. Estamos entrando em uma era de turbulência global. Moedas frágeis, juros voláteis, governos endividados. Esse ambiente não é exceção, mas a nova regra. O wealth shift será cada vez mais frequente. E quem não estiver preparado será engolido. O erro mais comum é pensar que segurança está na imobilidade. Guardar dinheiro parado parece seguro, mas não é. A inflação corrói silenciosamente. E o que parecia proteção vira armadilha. O wealth shift não perdoa ilusões. Os que entendem isso transformam crise em combustível. Usam juros altos a favor, aproveitam quedas como portas. Eles não nadam contra a maré, surfam nela, enquanto a maioria luta para sobreviver. Eles prosperam com serenidade. A questão não é apenas investir certo, é viver com consciência. O anticonsumismo consciente é peça vital. Não desperdiçar energia em símbolos vazios, mas canalizar recursos para criar independência. Esse estilo de vida não é restritivo, é libertador. A liberdade não vem de comprar mais, mas de precisar menos. Essa é a grande inversão que poucos compreendem. Quanto menos dependente você é do consumo, mais preparado está para aproveitar oportunidades. Wealth shift não é apenas riqueza financeira. É também riqueza de tempo, escolhas e autonomia. Ele redefine o que significa ser rico. Não é ter mais, é precisar de menos. E com isso, multiplicar no silêncio. A cada década, uma nova geração repete velhos erros. Esquecem crises passadas, ignoram padrões históricos. O resultado é sempre igual: transferência. O wealth shift é eterno porque a memória coletiva é curta. Mas você pode romper esse ciclo pessoalmente. Já se perguntou por que a história parece repetir sempre os mesmos erros financeiros? O ser humano não aprende porque não treina a consciência. Informação sem reflexão não gera sabedoria. E sem sabedoria, a reação automática prevalece. Essa reação automática é o motor do wealth shift. É o que mantém a roda girando entre vencedores e perdedores. Mas o treinamento da neuroconsciência financeira muda tudo. Você passa a reconhecer os gatilhos internos. O medo que antes controlava, agora é sinal de alerta. A euforia que antes cegava, agora é luz vermelha. É assim que se rompe o ciclo invisível. O mercado é implacável com quem ignora esses sinais, mas generoso com quem os entende. O wealth shift não premia esperteza passageira. Premia consistência, e consistência é fruto de clareza mental. Wealth shift, no fundo, é um espelho. Mostra quem você é diante da incerteza. Mostra se você é guiado por medo ou por estratégia. Mostra se está preparado para a maré alta ou baixa. E mostra quem realmente está no controle. O mais interessante é que o wealth shift é silencioso. Não há manchetes anunciando sua chegada. Ele acontece na rotina comum, sem aviso. Um contrato assinado aqui, uma venda apressada ali. De repente, a transferência já está feita. Quem observa de fora acha que é sorte. Mas sorte não explica consistência. O que explica é disciplina, visão e paciência. Esses são os verdadeiros escudos no caos. E também as armas de crescimento. A maioria acredita que precisa prever o futuro, mas não é necessário acertar todas as previsões. Basta evitar os erros mais comuns. Basta não ser quem transfere. E o resto acontece naturalmente. É nessa sutileza que se encontra a diferença. Wealth shift não é um jogo de genialidade, é um jogo de resiliência. É sobre suportar tempestades sem se desfazer e colher frutos quando o sol volta a brilhar. Pense em quem compra ativos quando todos vendem. Ele parece tolo no curto prazo,
Mas no longo, é ele quem prospera. Ele não é guiado pela multidão. Ele é guiado pela neuroconsciência. O silêncio é a grande arma nesse processo. Enquanto a massa grita em pânico, o investidor consciente age em calma. Ele sabe que o barulho é cortina de fumaça e que a clareza nasce na quietude. Esse ciclo psicológico é eterno. E exatamente por isso o Wealth Shift também é. Ele é como a gravidade nos mercados, invisível, mas impossível de ignorar, sempre puxando riqueza de um lado para outro. E o curioso é que todos já sentiram isso. Todos já perderam em um movimento irracional. Todos já entregaram parte da própria riqueza sem perceber. O problema não é errar uma vez. O problema é repetir o erro por décadas. Quando se entende isso, algo muda. A pressa perde força. A ansiedade se transforma em disciplina. E o foco se desloca do curto para o longo. É nesse instante que a roda gira a seu favor. O Wealth Shift não é apenas financeiro, é cultural. Estamos programados para consumir sem refletir. Essa programação transfere energia e dinheiro. Ela cria um ciclo de dependência e vazio. E prende milhões em um jogo invisível. Você já percebeu que muitas vezes o consumo é apenas um anestésico disfarçado de desejo? O anticonsumismo consciente quebra essa lógica. Não é sobre viver sem nada, mas viver com clareza. É sobre não confundir prazer com prisão. E não trocar liberdade por aparência. Essa é a verdadeira riqueza. Essa mentalidade não é popular, mas é transformadora. Enquanto todos buscam mais, você busca menos. Enquanto todos se endividam, você investe. Enquanto todos transferem, você recebe. Esse é o poder silencioso da inversão. O mais difícil é lidar com o olhar externo. A sociedade premia quem aparenta sucesso imediato, mas ignora quem constrói riqueza invisível. Às vezes é preciso coragem para nadar contra essa corrente. Coragem para ser invisível agora e invencível depois. O Wealth Shift é também uma prova de caráter. Ele expõe se você é guiado por ego ou consciência. Ego busca reconhecimento imediato. Consciência busca liberdade futura. É nisso que se decide o destino da riqueza. Não há como escapar dessa escolha. Ou você joga o jogo da multidão, ou você escolhe a rota silenciosa. Ambas têm preço, mas só uma tem recompensa real. A longo prazo, a diferença se torna abismal. O que hoje parece detalhe, amanhã vira abismo. O que hoje parece sacrifício, amanhã é liberdade. O que hoje parece invisível, amanhã é inegável. Esse é o compasso do Wealth Shift. Mas nada disso é rápido. O imediatismo é inimigo da consciência. Ele exige paciência, preparo e consistência. É um jogo de décadas, não de dias. Por isso, poucos vencem. No entanto, quem vence transforma gerações. Riqueza acumulada não é apenas número, é tempo, escolhas, legado. É o poder de mudar o rumo da família, é o impacto invisível no futuro. O erro é pensar que isso depende de muito dinheiro. Na verdade, depende de clareza. Um salário simples pode criar liberdade, se bem usado. Um grande salário pode destruir, se mal usado. A chave não é quanto, mas como. Já refletiu que talvez o verdadeiro ativo não seja o dinheiro, mas sua própria mentalidade? Essa é a base da neuroconsciência financeira. Não se trata de fórmulas mágicas, mas de reprogramar os próprios padrões internos, de transformar crenças limitantes em escolhas conscientes, de sair do automático e entrar no intencional. A neuroconsciência é um antídoto contra o caos. É um processo de reconstrução silenciosa. Mas o resultado é poderoso. Você deixa de ser massa de manobra, deixa de transferir riqueza sem notar, e passa a criar um caminho próprio. Esse caminho não é linear,
mas é consistente. Ele permite aproveitar crises como oportunidades, permite enxergar abundância em meio ao caos, permite acumular riqueza onde outros veem desespero. É o lado oculto do Wealth Shift. Aos olhos da maioria, você parecerá estranho. Será visto como quem não acompanha a corrida, mas na verdade estará em outra pista. Uma pista silenciosa, mas muito mais segura. E no fim, os resultados falarão sozinhos. Esse contraste se repete em todas as gerações. Uns constroem fortunas no silêncio, outros dissipam em barulho, uns atravessam crises com serenidade, outros naufragam na pressa. O Wealth Shift não é destino, é escolha, está presente em cada decisão. Na forma como você gasta, investe e reage, na forma como você interpreta o caos, e principalmente em como você lida com o tempo. A riqueza não está no agora, mas no acúmulo do amanhã. Esse é o detalhe que a pressa ignora, e que a paciência transforma em poder. Por isso, quem compreende o tempo compreende o Wealth Shift, e quem não compreende, sempre transfere. Você já percebeu que, no fundo, todos têm acesso às mesmas ferramentas, mas só alguns transformam em liberdade? A diferença está no uso, não no acesso. Ferramentas sem consciência são inúteis. Informação sem filtro é confusão. Dinheiro sem propósito é prisão. Essa é a raiz da transferência invisível. Quem une ferramenta, disciplina e visão, cria algo raro. Não apenas acumula riqueza, mas também cria um ciclo virtuoso. Um ciclo que atravessa gerações. Um ciclo que inverte a lógica da perda. Essa é a essência da liberdade financeira disruptiva. Ela rompe com velhas crenças, constrói novas narrativas de abundância, desprograma padrões herdados de escassez e abre espaço para a autonomia real. O Wealth Shift, no fim, não é sobre dinheiro. É sobre consciência expandida. É sobre enxergar o que a maioria ignora. É sobre romper o ciclo invisível da transferência e assumir o controle da própria história. O silêncio interno se torna a bússola. Ele guia escolhas em meio ao caos. Ele permite discernir entre desejo e manipulação. Ele transforma a ansiedade em clareza e prepara o terreno para a colheita futura. O curioso é que, quanto mais você cresce, mais percebe que precisa de menos. O excesso era apenas ilusão. O essencial é leve, e justamente por isso, poderoso. Esse é o paradoxo da abundância. Não é ter mais, é precisar de menos. Não é exibir, é desfrutar. Não é correr, é caminhar em clareza. Essa é a verdadeira riqueza. Quem ignora isso se perde na corrida. Confunde bens com valor. Confunde status com liberdade. Confunde velocidade com direção. E acaba esgotado e vazio. O Wealth Shift pune essa confusão. Ele recompensa paciência e disciplina. E cobra caro da pressa e da vaidade. É justo, mesmo quando parece cruel. É inevitável, mesmo quando invisível. Você já se perguntou se está acumulando riqueza ou apenas acumulando distrações? A resposta a essa pergunta redefine tudo. Ela mostra se você está construindo ou dissipando, se está livre ou preso, se está consciente ou programado, se está recebendo ou transferindo. A neuroconsciência ajuda a enxergar esses detalhes. Ela abre janelas para além do óbvio. Ela desmonta ilusões que aprisionam e liberta da lógica automática do consumo. Esse é o caminho da inversão. Quem trilha esse caminho percebe algo raro, que liberdade não é sobre dinheiro em excesso, mas sobre ter clareza e propósito, não apenas os números, sobre viver sem correntes invisíveis. Essa mentalidade é revolucionária, porque muda o lugar do poder. Ele deixa de estar fora e passa a estar dentro.
Deixa de ser dependente e passa a ser soberano. Deixa de ser barulho e passa a ser silêncio. Essa revolução não será televisionada. Não terá manchetes de jornal. Ela acontece dentro de cada um, nas pequenas escolhas diárias e nas grandes colheitas futuras. A cada decisão, você vota em um futuro, ou transfere ou acumula, ou reforça o ciclo ou rompe com ele. Essa é a beleza e a responsabilidade. Esse é o poder escondido no cotidiano. Poucos têm coragem de enxergar isso, porque enxergar exige mudar, e mudar exige abandonar velhas certezas, exige enfrentar o desconforto da diferença. Mas só assim nasce a verdadeira abundância. Esse é o divisor do Wealth Shift. Ele separa os que vivem no automático, dos que vivem em plena consciência. Separa os que repetem padrões, dos que criam legados. Você já refletiu que talvez a maior herança não seja dinheiro, mas consciência? Essa herança não se perde em crises, não se dissolve em dívidas, não se transfere por distração. Ela é sólida, invisível e duradoura. Ela cria raízes profundas. Quem transmite consciência, transmite liberdade. Quem transmite apenas riqueza, transmite risco. Pois riqueza sem consciência se perde, mas consciência sem riqueza sempre cria. Esse é o verdadeiro legado. O Wealth Shift, no fundo, é uma escola. Ele ensina com recompensas e punições. Ele revela quem aprendeu a lição e quem ainda precisa repeti-la. Todos são alunos nesse ciclo. A diferença é como cada um responde. Alguns resistem, outros se adaptam. Alguns perdem, outros acumulam. Alguns ignoram, outros despertam. E isso define destinos inteiros. Despertar é o primeiro passo. Não se trata de mudar tudo de uma vez, mas de observar um hábito, um padrão, um pensamento, de plantar uma semente diferente, de regar até que floresça. Esse processo não é glamuroso. É simples, quase invisível. Mas é nele que mora a força, pois grandes mudanças nascem de pequenas escolhas, e riqueza real nasce de consistência silenciosa. O Wealth Shift é inevitável, mas a direção pode ser escolhida. Você pode ser quem perde ou quem ganha, quem transfere ou quem recebe, quem ignora ou quem desperta. Essa escolha é diária. Está no cartão de crédito e no investimento. Está no impulso e na paciência. Está no consumo e na criação. Está em cada pequeno gesto. O curioso é que não há fórmulas mágicas. A fórmula é tão antiga quanto invisível. É gastar menos do que ganha. É investir o excedente com paciência. E é não cair no barulho do imediatismo. Quem compreende isso nunca mais volta atrás. Porque percebe o poder da simplicidade. Percebe que liberdade não é mistério. É apenas clareza e disciplina. É apenas consciência em prática. Você já percebeu que, muitas vezes, o que parece complexo é apenas uma cortina para esconder o óbvio? Essa cortina mantém milhões aprisionados. Ela faz parecer impossível o que é simples. Ela cria dependência do sistema e transfere riqueza para os mesmos de sempre. Romper com ela é revolucionário. Essa revolução começa em você, na forma como pensa, sente e age, na forma como lida com desejo e escassez, na forma como transforma silêncio em poder, na forma como escolhe todos os dias. Esse é o verdadeiro Wealth Shift. Não é apenas econômico, mas existencial. Não é apenas financeiro, mas cultural. Não é apenas externo, mas interno. Ele redefine o que é liberdade. E no fim, resta apenas uma certeza. Ou você desperta agora, ou continuará transferindo riqueza invisível. O Wealth Shift não espera, apenas acontece. E a escolha de qual lado você estará é só sua. Na forma como pensa, sente e age.
na forma como lida com desejo e escassez, na forma como transforma silêncio em poder, na forma como escolhe todos os dias. Nos vemos depois da bolha!